Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e começamos a folhear, a ler, já as suas primeiras linhas que nos descrevem a obra de Deus na criação, aquilo que os padres da igreja denominaram de Hexameron, palavra grega que quer dizer isto, os 6 dias da criação. Nós vemos com que carinho, com que amor, com que predileção Deus criou o homem. E o criou à sua imagem e semelhança. Não foi o que ele fez com as outras criaturas visíveis, que foram criadas apenas à semelhança de Deus, mas o homem não. O homem criado à semelhança e mais ainda à imagem de Deus. Quer dizer, capaz de vir a conhecer a Deus, de entender a Deus com sua inteligência e de amá-lo com sua vontade. Esta situação em que o homem é criado, tão amado por Deus, Deus o introduz no paraíso e Deus submete a ele toda a criação visível, as plantas, os animais, tudo é submetido ao homem. E não só isto, o próprio Deus desce todas as tardes para conversar com Adão no paraíso. Deus o constitui rei da criação, encarregado de completar a obra de Deus por sua inteligência e sua vontade, por isso que Deus o criou à sua imagem, para que ele completasse a obra de Deus na criação. E o homem verdadeiramente se sentia rei. Entretanto, o homem vai pecar. Pecando, é expulso do paraíso. Expulso do paraíso, ele fica como um rei destronado. Rei destronado que começa então a peregrinar pela terra. Vêm os filhos de Adão, nós conhecemos bem o que se passou com Caim, Abel, Sete, veio a descendência de Adão e peregrinando, mas no fundo com uma nostalgia tremenda daquele trono perdido, à procura daquele trono perdido. E em certo momento a humanidade vai parar aonde? Foi o que nós vimos na leitura da missa da vigília de Pentecostes ontem. O homem vai parar no vale de Senar. E ali vão construir uma torre que eles querem fazer com que ela chegue até o céu. E aqui já é uma coisa curiosa. Ele tinha perdido o convívio com Deus, tinha perdido o seu trono na criação, porque agora estava toda a natureza revoltada com ele sofria. Os animais que lhe obedeciam no paraíso agora vão atacá-lo. Depois ele vai ter que trabalhar e com o próprio suor de sua fronte vai ter que conquistar o seu alimento, vai ter sofrimentos, vai morrer. Bem, a humanidade vai querer construir esta torre que chegasse até o céu. No fundo, é uma vez mais essa nostalgia, essas saudades desse relacionamento com Deus, desse trono real que havia perdido pelo seu pecado. Só que, em vez de construir esta torre com arrependimento de suas faltas, com um pedido de perdão, não, vai querer construir por si mesmo. Eu vou chegar ao céu agora por mim mesmo. Novo pecado de orgulho. Vem um novo castigo. E a humanidade tem a língua confundida, confusão das línguas, e é dispersa pela terra inteira. Nessa dispersão, nessa confusão das línguas, já não se entendiam mais, que até aquele ponto pelo menos estavam unidos e falavam a mesma língua. Agora já não se entendem mais. Dispersão. Ficam ainda saudades. Os séculos vão passar, os milênios, até que a Santa Igreja é fundada. Nasce do costado de Jesus na cruz, mas ela é confirmada com Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, a efusão de graça do Espírito Santo. E
esta nostalgia pela unidade é restaurada, desta vez na Santa Igreja. Que unidade é esta? Nós já vemos em Pentecostes o dom das línguas, a glossolalia, que é concedida aos apóstolos. Mas muito mais do que isso, é uma unidade superior à unidade da verdade. Os homens haviam perdido essa unidade da verdade ao serem expulsos do paraíso pelo pecado original. Agora, sim, a unidade da verdade, Deus vai restituí-la ao homem, à humanidade, mas num grau muito superior, porque vai dar por meio da Santa Igreja. Ela, sim, a única capaz de dizer sempre a verdade e de definir o que é verdade e o que é erro. Ela, esposa mística de nosso Senhor Jesus Cristo, ela, animada pelo Divino Espírito Santo, ela vai sempre dizer a verdade. A Igreja, em seu lado divino, jamais vai claudicar. Os lados humanos, sim, nós vemos tantas vezes ao longo da história quantas heresias vão nascer dentro da Igreja. Príncipes da Igreja vão ser os heresiarcas. Quantos erros os membros da Igreja vamos cometer? Perfeito. A Igreja, esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é sempre imaculada, ela é sempre perfeitíssima, divina. Ora, nós vemos que a humanidade, se é fiel à Igreja, ela vai ter, sim, a unidade da verdade e vai ter também a unidade no próprio convívio. Porque essa verdade vai espalhar-se pelo mundo inteiro. É o mandato de Nosso Senhor: ide e evangelizai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para a Igreja, ela tem filhos de todos os povos, de todas as raças. São todos filhos e filhas dela. Somos todos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos filhos dela. E nos sentimos irmanados. Por mais que tenhamos características diferentes, psicologia diferente, é mais bonito assim. Porque há não só a unidade, mas há uma grande variedade na Igreja. E essa variedade reflete ainda mais as belezas e as perfeições de Deus. Nós temos depois o espírito do mundo, oposto ao espírito da Igreja, oposto ao Divino Espírito Santo, cuja festa hoje celebramos. Esse espírito do mundo vai procurar dar uma unidade à humanidade também ou não? Vai. E de que modo? Se a Igreja tem o Divino Espírito Santo, que a torna indefectível, imortal, infalível, é a verdade. O espírito do mundo, como vai? Qual é o instrumento que o espírito do mundo vai utilizar-se para fazer esta unidade da humanidade? Por meio da moda. Moda não só em matéria de trajes, moda em matéria de pensamento, de ideias, moda em matéria de desejos, moda em matéria de costumes. E é uma coisa curiosa, nós não sabemos bem quais são esses que estão por detrás das modas. Sabemos que existem, porque essas modas vão pelo mundo inteiro, passam por cima de todas as diferenças de culturas, de raças, de povos, tudo. A gente vê que uma moda é lançada e aquilo se estabelece no mundo inteiro. E de uma forma ditatorial, de uma forma tirânica, muitas vezes, se as pessoas não seguem essa moda do pensamento, moda das ideias, moda nos trajes, moda no modo de ser, ela é excomungada do convívio social. Há uma espécie de inquisição, que é a pior das inquisições. Porque a pessoa se sente excluída do convívio com os demais, isolada. É misteriosa esse modo com que a moda é espalhada pelo mundo inteiro. Entretanto, é muito real. É evidente até. Ninguém ousaria dizer que não existe. Existe, não sabemos como, mas existe. Bem, esta moda, então, ela vai escravizar os homens. E nós temos, então,
o espírito da igreja, que é o Divino Espírito Santo. Temos o espírito do mundo, que é a moda. O Divino Espírito Santo, ele vai governar as almas como? Ele vai infundir os seus dons. Que são esses dons? São perfeições que ele infunde na alma humana para ajudar os homens a ficarem mais sensíveis à sua voz, obedecerem mais prontamente à sua voz, às suas inspirações. Nós sentimos quantas vezes essas inspirações. Estamos recolhidos diante do Santíssimo Sacramento, estamos em casa em oração, diante de uma imagem de Nossa Senhora, de um santo, estamos lendo, fazendo uma leitura espiritual, a gente sente que alguém nos fala no mais profundo da alma e nos faz sugestões extraordinárias para a nossa vida espiritual. Quem é este? O Divino Espírito Santo. E ele então vai nos guiar por meio do dom da sabedoria, do dom da inteligência. São dons dele que ele vai infundir em nossas almas. Dom do conselho. Dom também da fortaleza para resistirmos às tentações. Dom da ciência. Dom do temor de Deus. Dom da piedade. São todos dons do Espírito Santo e outros mais. Aqui estão os principais deles, enunciados por Isaías. Esses dons vão produzir em nossas almas frutos. Que frutos são estes? São Paulo mesmo vai nos comentar na carta aos Gálatas. Um dos frutos, ele vai dizer, é a caridade. Caridade para com Deus, mas para caridade também entre nós, irmãos e irmãs. Filhos e filhas da igreja. Caridade. Essa caridade vai gerar uma alegria na alma. Alguma vez, algum dos senhores, alguma das senhoras viu algum santo triste? Teve um santo que comentou isto. Um santo triste, que triste, não. Um santo triste, que triste santo. Não existe, jogando com as palavras, não existe santo triste. Porque ele está cheio de caridade, está cheio de amor de Deus. Ele é sempre alegre até nos sofrimentos. Então, a caridade gera alegria. A alegria vai trazer o quê? Paz de alma, diz São Paulo. Paz no relacionamento com os outros, paz interna também. Esta paz de alma vai nos trazer também paciência nas adversidades. Em meio aos sofrimentos, estamos aqui em uma terra de exílio, estamos aqui pagando pelos nossos pecados e nossos antepassados também. E temos que sofrer. E é nesse sofrimento que nós vamos nos unir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu como sofreu por nós. Então, paciência nas adversidades. Mas também vai nos trazer uma doçura, uma afabilidade no trato. Só pessoas que sabem sofrer são capazes de compreender o sofrimento dos demais. Quem não sabe sofrer não compreende. Vai trazer bondade no trato também. Fidelidade no relacionamento. Tudo fruto da ação do Espírito Santo nas almas. Brandura. Vai nos trazer temperança. Temperança no uso dos bens da terra. Nos prazeres terrenos. Temperança. O mundo tem os seus frutos? Tem também, só que um pouquinho diferente desses. Vai trazer a caridade? Não, trazer inveja no relacionamento. Esse é o espírito do mundo, causa inveja. A inveja, comparação, começam as rixas. Vai trazer o ódio, vai trazer o desejo de matar o outro. Não há paz verdadeira no relacionamento do mundo. Não há espírito de piedade. Nós vimos que os apóstolos receberam Pentecostes, receberam o Espírito Santo, reunidos em oração com aquela que é a torre de marfim, aquela que une o céu e a terra, Mãe de Deus e Mãe nossa. O mundo para si constrói uma torre de Babel, mas nunca está unido em oração a Nossa Senhora. Quem tem o espírito do mundo não tem espírito de oração verdadeiro, não gosta da oração. Os que são movidos pelo Espírito Santo, sim, gostam da oração. E nós vamos ver então que qualquer indivíduo, qualquer grupo humano, para fugir do temor
das preocupações desta vida, para encontrar a paz de alma, necessita estar imbuído do Divino Espírito Santo. E precisa também rejeitar todas as mentiras que o espírito do mundo nos prega. Ou nós procuramos estarmos imbuídos do Divino Espírito Santo por meio daquela que é a divina esposa dele, e nós rejeitamos as mentiras do mundo, ou nós nunca seremos capazes de recebermos o sopro que Jesus deu sobre os seus discípulos, como o Evangelho nos menciona, que é a vinda do Espírito Santo. É para nós um alento, é para nós um encorajamento, esta celebração de hoje, esta festa que a igreja hoje nos propõe, esta solenidade do Divino Espírito Santo. Confiarmos na ação dele, porque ele transformou já a terra uma vez e transformará uma vez mais. Quando Nossa Senhora prometeu, por fim o meu imaculado coração triunfará, prometeu em Fátima, que triunfo é este? Aí ela disse ainda mais, e aí será concedido ao mundo um tempo de paz. Esse tempo de paz, que está ligado ao triunfo dela, do Imaculado Coração dela, só pode vir pelo triunfo do Divino Espírito Santo nos corações, nas almas. Peçamos esta graça, peçamos estes dons dele, peçamos que os frutos da ação dele se façam sensíveis em nossas almas, para nós termos aqui na terra esta caridade, termos esta alegria, termos esta paz, e não termos estas rixas, estas invejas, essas tristezas, esses desesperos tão próprios ao espírito do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.